Perde. Então, depois a gente disponibiliza tudo na plataforma, certo? Eu vou guardar mais 2 minutinhos para Combinado. ver se vai entrar. Mas domingo, no feriado, acho difícil, viu? É só os guerreiros mesmo. Aí o Wellington Pois. também. Assim, ou quem cai de paraquedas, que nem eu, né? Então, é o cara de paraquedas igual o Marcos. Mas já Pois, tem eu caí de conexão. Bom dia. paraquedas, assim, tipo, Bom dia. Deixa eu ver o que que é isso. Bom dia, Wellington, tudo bem? Bom dia, Wellington. Bom dia, Fabrício. achei um Então, lugar. hoje a gente vai continuar basicamente o estudo de portões da prática budista, para vocês entenderem um pouquinho e o que que eu faço, né? Muitos de vocês, principalmente o Wellington, o Fabrício, que estão mais tempo, já leram esse livro. Então a gente pensa assim, ah, mas de Sim. novo o livro. Só que, o que que eu tô fazendo com vocês? Como eu tô estudando o Darin Shimon, eu acabo fazendo essas conexões. Então a gente lê um trecho e eu comento em cima do trecho. Vocês também podem perguntar em cima do trecho. E assim a gente faz uma dinâmica um pouco diferente. Então não é só ficar lendo texto, porque se for lendo texto é melhor cada um leia, né, na sua casa. Né? Então a gente tem que trazer esse aspecto de comentar em cima dos textos. Claro que não vai ser a cada um uma frase, que senão a gente não ia passar nunca, mas a gente tem essa dinâmica, certo? Então, o que que a gente estava estudando para quem perdeu as aulas da semana passada? Bom dia, Márcia. A gente estava estudando o porquê a gente deve trilhar um caminho espiritual profundo. E daí o Charles ele começou a introduzir a gente na raiz de todos os problemas, de todos os sofrimentos humanos, que é o que? As aflições mentais. Então ele vai falar que a raiz de todo o sofrimento humano que vai se transformar em ações grosseiras, em sofrimentos grosseiros como nascimento, envelhecimento, doença, morte, guerras, conflitos, todos os tipos de dores, tem como raiz primeira as aflições mentais. Depois a gente vai falar depois que tem a ignorância, que a gente não reconhece essa natureza que ele chama de natureza búdica, mas isso fica muito impalpável porque tudo o que a gente está vendo, ouvindo, entrando no nosso cinco sentidos já está marcado pela ignorância. Então não tem como a gente penetrá-la diretamente. A gente trabalha com as coisas que são ramificações dela, que são o quê? As aflições. A raiz primeira das aflições é a ignorância, que a gente chama de avidya. Só que as ramificações dessa ignorância são as aflições. Então, sabe quando a gente tem um nó? E daí a gente precisa achar qual que é o ponto onde a gente começa a desatar, só que a gente não começa no primeiro nó, a gente começa no último. É assim que a gente faz quando a gente está trilhando o caminho do Dharma. Então a gente vai começar a trabalhar com o quê? Não as ramificações da ignorância última, porque isso aí é o último nó. A gente vai começar pelo primeiro nó. A gente tem milhares de nós. A gente vai começar a desatar o primeiro agora, entendendo isso aqui. Certo? Então, a gente está basicamente estudando como lidar com cada aflição e aprendendo os antídotos para lidar com cada aflição. E daí eu cheguei a falar, né? Por exemplo, a gente estava falando muito nas outras aulas de raiva. Qual que é o antídoto da raiva? A gente aplica a compaixão. Como que a gente aplica a compaixão? E daí eu estava falando, se a gente não medita, se a gente não tem um treinamento, por exemplo, em meditação, shamatha, e práticas que vão aprofundar e começar a purificar nossa mente, se a gente só lê isso aqui, a gente entende, só que quando a gente vai estar na nossa vida diária, esses ensinamentos eles não vão se fazer práticos. Então, tá, eu sei que eu devo agir dessa forma, mas quando tá ali o pau quebrando, eu ajo com raiva, eu ajo com violência, eu ajo com ódio, o que que eu faço? Então, é por isso que, dentro da Renkai, a gente sempre fala de 3 princípios. Esse eu vou falar toda aula, em todas as aulas para vocês, que é o quê? Estudo, prática e depois ação no mundo. E o que que é esse pilar de prática? É exatamente onde a gente vai pegar o conhecimento que a gente tem e vai sentar a bundinha na cadeira e meditar, para conseguir aprofundar a nossa mente. Se não, a gente não é diferente de um intelectual que está interessado em qualquer outro assunto. Você sabe intelectualmente, mas isso não te muda. Não impacta a sua mente de forma profunda a ponto de você começar a mudar o que a gente vai ver aqui, que é o nosso karma. Então, a gente tem que começar a impactar a nossa mente de forma profunda. E para isso a gente precisa de uma mente profunda, a gente precisa começar a domá-la também de uma forma mais direta. E daí a gente utiliza desse pilar que é a meditação, a prática. Mas também o contrário pode ocorrer. O que acontece? Eu amo meditar, medito 3 horas por dia.
2 horas. Eu adoro ficar sentado lá recitando um sutra. Mas daí alguém pergunta pra você, mas por que você medita? E eu não sei, eu gosto. Eu acho que é calma, né? Pode ter uma calma mental. Tudo bem, quem tá chegando agora, que nunca ouviu falar de meditação, a gente pensa nisso. Não, eu vou meditar para ficar em paz comigo mesmo. E não tá errado, é uma consequência. Só que a raiz do porque eu medito é muito mais profundo do que essa. Qual que é a raiz que a gente tá falando aqui? Eliminar todo o sofrimento. Todo o meu sofrimento, superar todas as causas do sofrimento. E, como o Shagdo fala, que é uma Uhum. coisa que eu falei pra você, que é para vocês, que é o ideal maior dentro do budismo, é não eu apenas eliminar todas as causas do meu sofrimento, mas ajudar todos os outros seres a fazer o mesmo. Basicamente isso. Não só eu quero eliminar as minhas aflições que causam tanto sofrimento. Quero ajudar os seres também a fazerem isso. Porque isso vai fazer com que você e que os outros estejam bem e verdadeiramente felizes. Então, é basicamente essa lógica que a gente segue. E daí a gente estava na página 27, e o Thiago estava respondendo algumas perguntas de alunos e que a gente pode ter conforme a gente vai começar, conforme a gente começa a praticar mesmo. Então, uma das perguntas foi assim: há algo de errado em ficarmos alegres ou tristes, em sentirmos emoções? Porque esse aqui é um erro muito comum quando a gente começa a estudar o Dharma. Parece que a gente precisa ficar neutro. Ah, não, o budista é o que ele quer que fique assim. Não, não é isso. O budista vai sentir tristeza, ele vai sentir raiva, porque tá treinando ainda, né? Buda iluminado, não é porque você é budista ou porque você é praticante do Dharma que você vai ficar iluminado, tem que tirar esse tipo de ilusão. Vai sentir alegria, vai sentir todas as emoções como qualquer outro ser humano. Qual que é a diferença? A diferença é interna, como ele interpreta isso. Isso vai fazer com que ele comece a reduzir os sofrimentos e a desatar os nós da ignorância. Como assim, Mi? Então, olha a resposta do Shagdu. Se ao vivermos a felicidade, nos recordarmos que ela é impermanente, que em um dado momento irá desaparecer, isso nos ajudará a prezá-la e desfrutá-la enquanto durar. Ao mesmo tempo, não ficaremos tão apegados nem fixados à felicidade. Não experimentaremos tanta dor quando ela se for. De igual modo, quando sentimos dor, mágoa ou perda, deveríamos nos lembrar de que isso também é impermanente. O que alivia nosso sofrimento? Portanto, o que nos conserva equilibrados é a consciência constante da impermanência. Ou seja, o que ele está falando aqui? Você vai sentir alegria, você vai sentir os sofrimentos, ódio, vai sentir ciúme, vai sentir inveja. Só que qual que é o ponto que a gente sempre tem na nossa mente e começa a aplicar o antídoto? O antídoto supremo dentro do budismo, que é a impermanência. Então, eu sempre falo que existem 2 antídotos supremos para a gente corrigir a nossa mente, que é a morte e a impermanência. Então, quando a gente está numa situação que a gente está muito feliz, a gente começa a ficar apegado demais àquilo, a gente lembra também da impermanência para começar a não se fixar demais. E eu dei um exemplo na aula anterior da diferença de uma pessoa, por exemplo, que tem um relacionamento com 2 tipos de atitudes. Uma atitude que eu vou chamar de atitude samsárica e uma atitude lúcida, uma atitude de um praticante. Qual que é a atitude samsárica? Essa pessoa é minha alma gêmea, o amor da minha vida, eu não posso perder ela de jeito nenhum. E se eu perder ela, eu vou fazer o que for possível para ficar junto dela. E daí, a gente sabe onde isso vai parar, né? Se termina, a pessoa se mata, e começa um monte de abuso. É nesse contexto que ocorrem homicídios, assassinatos, feminicídios, todo esse tipo de coisa. Basicamente, o que é isso? Um apego aflitivo. E daí isso é um ponto que a gente tem que olhar bastante, porque a gente está estudando sobre desejo e apego, né? Que o apego por si só não é um problema. Ai, a gente pensa assim, né? Ai, tô começando a estudar o Buda Dharma, eu não tenho que ter mais apego nenhum. Mas imagina se a gente não tem apego a comer, a dormir, a trabalhar. A gente morre. A gente tem que ter apego. O apego ele é saudável em certo ponto. O problema é o apego aflitivo, que é o quê? É quando eu reifico aquela situação, aquela pessoa. Não posso perder isso. Isso aqui é muito precioso. Essa reificação que faz com que surja o sofrimento. Não consigo pensar na possibilidade de apego aflitivo. É quando isso, o que vem quando eu falo apego aflitivo? Aflitivo é quando aquilo perturba o nosso contínuo, o nosso fluxo mental de alguma forma. Dá uma ansiedade, sabe paixão? Ai, tô apaixonada, é uma perturbação. Quem fala que paixão é bom que nunca experimentou. Que é uma agitação, você não consegue dormir, você só pensa na pessoa o tempo todo. O que é isso? Apego aflitivo. Ah, mas daí não é correspondido. Ixi, aí vem o contrário. Total tristeza e decepção.
Então, o problema não é o apego, é o apego afetivo. Quando isso começa a perturbar demais o nosso contínuo mental, a gente percebe que a gente tem um problema ali. Perceber, ter consciência é o primeiro ponto. Então, que fique bem clara essa distinção entre apego e apego afetivo. Não vai pensar que o budista tem que se desapegar de tudo do mundo, que não é assim, pelo amor de Deus. É uma visão totalmente errada essa. Entende? Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é sempre ficar em sentido de morte e impermanência. E daí eu venho um ponto que eu gosto de brincar quando eu vejo essas coisas da espiritualidade nova era, que fala, porque eu sou Deus, eu sou melhor, eu posso criar toda a minha realidade aqui perfeita, porque acho que o objetivo, o que está ali de plano de fundo? O objetivo da minha existência é eu criar todos os meus desejos, ou seja, uma teologia da prosperidade disfarçada de espiritual. Então, basicamente, eu utilizo das entidades, eu utilizo das ferramentas espirituais para criar minha vida perfeita. Aí já tem um erro primordial, porque esquece de morte e impermanência. Não, porque eu sou Deus, você que tá aí, e você venceu a morte e impermanência? O que você tá aí? Pensa nisso. Isso aí quebra todos os argumentos. Porque eu tenho que criar morte e permanência. E aí? O que é mais importante? Como que vai estar sua mente no momento da morte? Conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que o buraco é mais embaixo. Então a gente sempre fala que praticante do Dharma, ele sempre treina para o momento da morte. E conforme a gente vai trazendo esse pensamento de morte em permanência, o que vai acontecendo com a gente? Por incrível que pareça, a nossa mente vai começando a ser mais relaxada. Por que causa tanta ansiedade no mundo, por exemplo? Tanto sofrimento a nível emocional, não vou nem falar de sofrimento grosseiro. É essa falta de consciência de morte em permanência. De que as coisas vão passar também. Então, quando a gente está em uma situação de sofrimento, a gente traz esse pensamento da impermanência. Isso aqui também vai passar, isso aqui também vai passar. E daí, eu vou associar até uma coisa muito nada a ver para vocês entenderem isso e de como que funciona essa ilusão. Ontem, eu tô aqui na associação, né, do Buda Dharma. E daí, o que acontece? A gente tava assistindo um filme de Exorcista. Ai, meu Deus do céu, filme de terror. E daí, os demônios nesse filme começam a mexer com a sua cabeça. Então, assim, a mulher tá tendo um filho lá, o filho nasce cheio de verme, um monte de coisa assim terrível. E daí, o impulso dela é matar o menino. Só que isso tudo é ilusão. Então, assim, ele mexe com a sua cabeça para você achar que tá acontecendo alguma coisa para você fazer uma ação negativa. Mas é ilusão. E se você é treinado bastante, por exemplo, em meditação, e você não ter nenhum impulso de você fazer uma ação destrutiva, um praticante já olha, um praticante bom já olha e fala assim, peraí, isso aqui tem alguma coisa errada, não vou agir nessa direção. Se você não tem esse tipo de consciência e esse tipo de treinamento, você taca a criança na parede. Credo, taca a criança. Então, qual que é o ponto? Quando a gente está em situação de extremo sofrimento, mesmo extremo sofrimento vai passar ainda. Vai passar. Pode demorar uma semana, 2 meses, 2 dias, não importa. Vai passar. Principalmente em situação de sofrimento. Mas quando a gente está dentro da situação, parece que nunca passa. E daí nesse ponto que os seres começam a cometer ações destrutivas, por exemplo, como eu sempre falo do suicídio. Por quê? É uma não consciência da impermanência que está ali também. É tanto sofrimento que parece que isso não vai passar, principalmente quando é emocional. Quando é doenças, coisas mais grosseiras, fica realmente mais difícil de você colocar um treinamento desse. Mas como a maioria de nós maravilhosamente sofrimento emocional, ou seja, é mais fácil da gente começar a dissolver esse sofrimento, a gente tem que trazer essa consciência. Ela é uma consciência que realmente ela pode salvar vidas conforme a gente vai trazendo no nosso dia a dia. Certo? Então, é o que ele falou aqui, né? Se a gente vê dor, mágoa, perda, a gente pensa que isso é impermanente. Mas isso aqui não funciona. Aplica 500 vezes para ver se não funciona. Para ver se não vai começar a mudar a forma como você vê as coisas. Uma vez não funciona mesmo. Aplica 500. Aplica 1000. Daí você vai ver que isso vai começar a funcionar. E assim, especialmente se você treina. Igual que eu tô vendo todo mundo ali dando esses feedbacks maravilhosos no nosso grupo. São pessoas que treinam. Então, pega isso aqui e joga na mente de uma pessoa que está treinando constantemente, isso aqui tem efeito. Então, por isso que eu falo, isso aqui é só uma parte. Tem que ter um terreno fértil. E terreno fértil é o quê? Uma mente que está treinando. Por exemplo, concentração. Coloca isso aqui, semente da frutos. Pode falar, Fabrício. E a impermanência, ela é um fato, né? Ela acontece, quer a gente queira ou não, né?
Então, Exatamente. caso você notando ou não, a impermanência vai existir para as coisas boas e ruins. A diferença é que observando, você vai aprendendo com o tempo a lidar com ela, né? Sem ter aquela necessidade de controlar sempre, né? A ansiedade, por exemplo, ela vem disso, né? A gente não Sim, aceita impermanência. Logo a E a ansiedade aparece. ilusão também, né, Mi? Porque Oi? a, a ilusão também, porque às vezes a gente vê uma situação de uma forma, quando passa um tempo você vê ela completamente diferente, né? Exemplo do bebê que eu falei para vocês. O diabo da nossa mente, das nossas aflições, distorce o bebê. O bebê tá bonitinho. Ai, vê ele todo cheio de verme, todo cheio de coisa. É a sua mente que tá fazendo isso. É a sua aflição que tá distorcendo as coisas. Daí o que eu chego dele dar o exemplo? Quando você tá num lago, que ele tá agitado pela água, você não consegue ver nada que tá ali. Espera ele acalmar, ele ficar paradinho. Daí você consegue ter uma sabedoria melhor para saber o que tá ali no fundo do lago. Então é basicamente esse é o ponto. Agora, colocar isso em prática é repetição. Vocês vão falhar. De novo, de novo, de novo. Não fica se culpando. Ai, meu Deus, eu errei. Meu Deus. É maravilhoso quem tem essa consciência, né? De, por exemplo, como que eu posso dizer? Falar, perceber que errou. Mas tem que tomar cuidado para não ficar num viés de ficar se chicoteando. Ah, eu errei. Olha como eu sou ruim. Não. Próxima vez eu vou fazer melhor. Estabelece a intenção. Próxima vez eu vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Isso é muito mais saudável. Então a gente sempre direciona a nossa mente na direção daquilo que a gente quer se tornar. Não o quanto que a gente é ruim. Às vezes, assim, depende. Se você sabe que você é uma pessoa orgulhosa, não sou muito bom de já, sou um praticante de alto nível. Daí mexe um pouquinho lá, faz o seu rançar, você começa a ver que isso não é nada. Tá cheio de veneno lá para trabalhar. Então depende onde está sua mente. Se a sua mente está indo muito pro orgulho, você traz a sua consciência de forma realista. Se a sua mente está indo pro desânimo, traz ela para essa coisa, não é uma positividade, mas estabelece a intenção onde você quer chegar. Eu estou ruim hoje, mas eu posso melhorar. Sempre pode. Tudo é impermanente. Então, se eu sou ruim hoje, se tá assim, assim, sabe? Pode mudar. Olha a impermanência, que maravilhoso. Imagina se a gente fosse fixo. Não, eu sou assim e é isso. O que eu vou fazer? Eu sou assim. E isso aí não tem conceito de permanência nenhuma. Não existe nenhum fenômeno na natureza que é sólido, que não tem como mudar. Tem como mudar. E se você sabe disso, utiliza isso. A impermanência é um superpoder. Não, eu não preciso permanecer como eu sou hoje. Dá para melhorar. Então, pergunta: o eu continua presente quando ampliamos o foco do nosso apego para incluir as necessidades dos outros? Resposta: se você estiver preso por cordas amarradas com muitos nós, para se soltar, terá que desfazer os nós um a um, na ordem inversa em que foram originalmente feitos. Acabei de dar esse exemplo, né? Em primeiro lugar, você desmanchará o último nó, depois o penúltimo e assim por diante, até desfazer o primeiro, aquele que está mais próximo de você. Nós estamos atados por muitos nós, por muitos tipos de apego. Idealmente, não deveríamos nos prender a coisa alguma, mas como não é esse o caso, usamos o apego para cortar o apego. Começamos desfazendo o último nó, substituindo o apego às nossas próprias necessidades e desejos pelo apego à felicidade dos outros. Precisamos compreender que o apego egoísta, mais cedo ou mais tarde, criará problemas. Se você estiver apegado às suas próprias necessidades e desejos, se você gosta de estar feliz e não gosta de sofrer, então quando algo insignificante dá errado, parece gigantesco. Você se debruça sobre isso da manhã à noite, exacerbando o problema. Uma trinca em uma xícara começa a parecer um Grand Canyon quando examinada sob o microscópio de uma constante atenção. Esse foco autocentrado é em si um tipo de meditação. Meditação significa trazer algo de volta à mente, vez após vez. Se repetimos pensamentos virtuosos e repousamos na natureza da mente, isso pode levar à iluminação. Mas quando a meditação está voltada para a alta importância, apenas produz sofrimento sem fim. O fato de nos concentrarmos em nossos problemas pode mesmo resultar em suicídio, pois podemos ficar tão tomados por nosso sofrimento que a vida parece insuportável e sem propósito. O suicídio é a pior das soluções, porque o apego à morte e a aversão à vida humana extremos podem fechar a porta para um renascimento humano no futuro. Portanto, precisamos começar reduzindo nosso apego autocentrado e nossos pensamentos de alta importância.
Para isso, nos recordamos que não somos os únicos que querem ser felizes. Todos querem. Embora os outros busquem a felicidade, pode ser que não saibam como fazer para consegui-la. Enquanto nós, se temos alguma compreensão do caminho espiritual, talvez possamos ajudá-las e apoiá-los em nossos esforços. Isso é muito interessante porque eu já recebi uma pergunta de um aluno assim: Amy, mas quando a gente fala de desenvolvimento de compaixão, isso não é um apego? É apego. Só que é um apego positivo nesse caso. Em vez de a gente ficar só preocupado, não, porque está acontecendo isso na minha vida, porque isso, minha vida é horrível, papapá. Pensa que todos os seres também estão passando por esses mesmos problemas. E daí você estabelece a sua motivação de ajudar você a sair e os outros também. Então, a gente vai ter apego. A gente só expande. Porque se a gente fica no nosso eu pequenininho, aí como a minha vida é ruim, não sei o quê, daí a gente depois está preocupado, igual que eu falei aquele dia, porque o meu nariz é um pouco maior do que o que é o padrão da sociedade. Mas, meu Deus do céu, o que isso vai impactar na sua vida a nível macro? É isso, quando o autocentramento é muito grande, a gente começa a dar importância demais para coisas que não têm importância. E daí isso aí gira um mercado absurdo, né? E é muito mais difícil no tempo atual do que, por exemplo, há 200, 300 anos atrás. Porque o tempo todo a gente está sendo impactado por coisas que a gente não precisa. E eles colocam, não, você precisa disso para quê? Aumentando o senso de autoimportância. Eu preciso disso aqui, isso aqui, pra mim. Você vê, no final das contas, não vai mudar nada na sua vida. Mas eles estão colocando esse senso de, como que eu posso dizer? Eu preciso disso aqui para ser feliz. Eu. Então a gente começa a pegar esse apego à minha felicidade, ao que eu preciso, e começa a incluir os outros, tá? Aqui a gente só tem que tomar cuidado que assim, não é a gente sair doando a nossa vida, nosso apartamento, tudo que a gente não é isso, pelo amor de Deus. A gente tem que trabalhar com eu, a gente não pode esquecer dele. Só que a gente começa a incluir todos os outros juntos para que a gente possa gerar compaixão, que é uma das qualidades que mais rapidamente vai levar alguém à superação completa do sofrimento. É dito que é impossível alguém atingir a iluminação suprema sem o desenvolvimento da grande compaixão. Então vocês vão aprender um pouquinho mais disso aqui conforme a gente vai avançando, que é muito mais profundo do que eu estou falando. Ah, é compaixão, é empatia, né? É a gente se colocar no lugar do outro. É o começo. Ainda está bem rudimentar, ainda dá para melhorar. Mas, para a maioria das pessoas, quando a gente vê o quanto que a sociedade, por exemplo, é extremamente egoísta, só empatia, que ainda é rudimentar quando a gente vai estudar profundamente o que é a compaixão aqui nesse sentido, já é uma grande coisa. Porque a maioria dos seres não consegue nem pensar em se eu estivesse no lugar do outro. Esquece. Sabe como a gente vê isso? Sabe quando a gente sai na rua e tem muito lixo para todo lugar? E sabe o que é isso? É a pessoa que não pensou também nas outras pessoas que estão ali. Garrafa, cheio de pontas assim para outra pessoa pisar. Peraí, não tem nada a ver com essas pessoas aqui. Daí outra pessoa pisa, quebra o pé, fura o pé. É aí que a gente começa a ver o quanto que a gente está autocentrado, que a gente não consegue pensar na possibilidade de outro ser que vai passar ali. É esse o ponto. E daí, por exemplo, a gente vê outros países que já têm um karma ambiental, ou seja, a forma das pessoas pensarem de forma coletiva já é melhor do que o nosso, não tem lixo nenhum. Acontece que se eu derrubo alguma coisa no chão, no meio da rua, eu mesmo limpo. Por quê? Para manter tudo em harmonia. Para que o outro não suje o pé, para que o outro não fure o pé na garrafa. Então, é aí que a gente começa a observar que, meu Deus do céu, realmente o autocentramento é gigantesco. O autocentramento não é a gente só pensar assim, porque eu tenho um grande ego, porque eu me acho, não é isso não. O autocentramento é nesse tipo de atitude simples que a gente tem e que a gente esquece dos outros. Ah não, tudo bem jogar esse papel de bala aqui. Daí 50 milhões de pessoas pensam dessa forma. E daí o problema ambiental gigantesco tem isso. Então é aí que a gente começa a observar que o nosso autocentramento está presente em coisas muito mais sutis que a gente não percebe. Não essas pessoas que a gente fala que é cheio de ego e fica se achando. Ixi, isso aí é fichinha. É muito mais sutil o autocentramento. E daí a gente vai começando a criar... Por que ele fala aqui? Para a gente começar a incluir os outros dentro do nosso apego à felicidade. Porque se a gente começa a ter a consciência dos outros, a gente começa a mudar as nossas ações, elas começam a ser naturalmente mais virtuosas e a gente vai direcionando o nosso fluxo para a direção da iluminação. E não tem como você direcionar seu fluxo para a superação do sofrimento se você não começar, aos poucos, a desfazer esses nós da não virtude. E tem como raiz o autocentramento. Daí, o que acontece conforme você vai praticando o Dharma? Você não vai sair brilhando luz.
Você vai primeiro, quando tiver um lixinho no seu, se fizer, por exemplo, tá comendo alguma coisa, criou um lixo, tá bebendo alguma coisa com uma garrafa de vidro, você não vai ser aquela pessoa que vai deixar lá. Você vai ser a pessoa que vai pegar o papel do que você fez e já guardar. Tem pessoas que já têm isso naturalmente, já é maravilhoso. Começa a reforçar esse fluxo. É aí que a gente começa a observar esse refinamento. Então, o autocentramento, conforme a gente vai trazendo o senso de compaixão, eu apego a minha felicidade dos outros, ou apego ao meu bem-estar e dos outros também, conforme a gente vai trazendo os outros à nossa equação, a gente vai observar que a nossa mente, ela também vai começar a mudar, as nossas atitudes vão começar a mudar também. Certo? Então, daí ele também traz esse exemplo do suicídio, né? Que eu já venho falando desse grande problema, que é basicamente, o que é o suicídio? É quando o seu sofrimento se torna tão insuportável, a sua mente fica tão fechada naquele senso do como eu estou sofrendo, que parece não haver nenhuma possibilidade. E daí, é o que eu falei pra vocês, a nível mais profundo, a gente não consegue conhecer que aquilo é impermanente. Quando a gente está na boca do furacão, parece que aquele negócio não vai passar nunca. E assim, se a gente entender a situação da maioria dos seres, faz sentido, sabe por quê? A maioria dos seres não tem nenhum método para tirar aquela angústia do peito. Ai, eu tô com ansiedade, eu não sei o que eu faço, ninguém nunca me ensinou como que eu faço isso. Como que eu faço para sair desse estado? Então, assim, a gente gera compaixão também. Porque a maioria dos seres, por mais que eles estejam sofrendo, eles podem ter, esse é o ponto da prática, né? Eles podem ter até conceitos de impermanência. Mas se eles não têm métodos para transformar aquele sofrimento, fica muito difícil. É insuportável. Quem já passou por isso sabe, por exemplo, passou por situações de depressão, crise de ansiedade. Todo dia acordar angustiado, não tem energia para nada. Porque mais que você queira sair do sofrimento, você não tem os métodos para sair. E daí que a gente vem com o Dharma. E daí aqui o Dharma a gente une as duas coisas. Por exemplo, consciência de impermanência, mas só isso, quando a pessoa está na boca do furacão, não é suficiente. A não ser que você seja praticante. Daí você já sai mais rápido do estado, porque você já tem isso internalizado. Mas, para a maioria dos seres, por exemplo, alguns praticantes que chegam aqui, estão em situação de extremo sofrimento, tem que fazer as práticas. Porque as práticas, naturalmente, elas vão pegando... Basicamente, é como se fosse uma espada que vai pegando na raiz do problema. Então, por exemplo, o mantra Om Mani Padme Hum, que é o mantra da compaixão. Se você faz da forma correta, como a gente ensina aqui, vai cortando. Você começa, pelo menos, a sair daquele estado terrível, ver que tem alguma possibilidade de alguma coisa a mais. Isso vai inspirando, daí a pessoa vai saindo, vai saindo, vai saindo, depois vai estudando, estudando, e vai eliminando. Então isso é maravilhoso. E daí aqui eu também quero trazer um adendo, que isso foi uma coisa que meu professor ele falou em uma das aulas, que quando as pessoas têm grande interdependência com os ensinamentos do Dharma, quando chega ali na fase da adolescência, dos 20 e poucos anos, começa a sentir um vazio. Ah, mas o que eu tô fazendo aqui? O que é tudo isso aqui? Tem alguma coisa que eu preciso fazer, mas eu não sei o que é. Começa a ficar angustiado. Às vezes não é nada assim externo, na maioria das vezes. Não tem nada externo acontecendo, mas a pessoa começa a sentir um vazio, uma angústia tremenda e não consegue achar o que ela está buscando. Daí ela começa a ter pensamentos de suicídio. Ah, acho que nada vale a pena aqui, eu não sei o que eu estou fazendo. Por que eu vou continuar me esforçando? Nossa, isso aí é uma coisa que acontece muito na sociedade hoje em dia. Daí, quando aquele ser, a conexão acontece, ele consegue encontrar o Dharma, começa a diminuir esses pensamentos. Porque daí ele vai entendendo o propósito de estar aqui. Por que eu devo acordar todos os dias, levantar todos os dias? Eu começo a entender os conceitos, por exemplo, por que eu devo desenvolver compaixão? Eu começo a ter um senso de propósito muito mais profundo. Então, isso é uma coisa interessante. Quem tem a conexão com o Buda Dharma, quando encontra, é como se você estivesse voltando para casa. Parece que as coisas vão começando a fazer sentido. Eu falo, meu Deus do céu, por que demorou tanto? E daí, isso é uma das coisas que acontece. Não é em todos os casos, tá? Não quer dizer que todo mundo vai ter conexão porque isso vai muito do seu karma. Mas isso é uma das coisas que acontece. Então eu lembro que isso começou a acontecer comigo quando eu tinha uns 14, 15 anos. E daí depois que eu encontrei o Buda Dharma, eu nunca mais tive pensamentos. Cheguei a uma época que eu tinha pensamentos destrutivos. Não via mais porque tô viva. Não via sentido nas coisas. Os adolescentes dessa geração, eu acho que tem um potencial muito grande porque eles já vêm isso cedo. Eles já começam a se desiludir do mundo cedo.
Ai, que depressão, Mi, pelo amor de Deus. Que bom, né? Porque a maioria das pessoas só fica lá com uma angústia terrível no peito, sabe que tem alguma coisa errada. Daí, como que a gente sabe disso? Vai para os vícios, vai para as drogas, vai para beber todo final de semana. Você acha que isso é normal? Na maioria das vezes, não. Eu digo que não. Não é normal. Tá escondendo alguma coisa aí. E daí, a gente começa a observar que a sociedade está doente, mas ela começa a mascarar isso aí. Daí, os jovens de hoje em dia, que eu acho que tem muito potencial por causa disso, porque eles já questionam mais rapidamente. Falam, ei, peraí, tem alguma coisa errada. Eu já percebo mais rápido. Não vou com a boiada, tem alguma coisa errada. Só que daí, não acha nenhum método, nenhum caminho, começa a ficar depressivo, começa a não querer produzir na sociedade, fazer nada, porque, eu não vejo o sentido. A gente dá o sentido, a pessoa ela vai agindo a partir disso. Porque é uma coisa que a gente vai observar, que é o Bodhisattva, que é esse ser que beneficia os outros seres e quer conduzir todos os seres à iluminação, à felicidade, é que ele é muito ativo. Então, o Bodhisattva, na verdade, não é aquele ser, eu vou ficar aqui meditando. Não, é o que vai pro pau. Vai lá pra vida. Vai ajudar os seres onde eles estão, a nível temporário e definitivo também. Então, assim, o Bodhisattva tem as duas aspirações. O que eu posso fazer a nível temporário para beneficiar os seres, sem que isso também me prejudique demais? É o que eu falei pra você, não vai sair doando tudo, pelo amor de Deus. Não é isso. Isso aí é o seu ego disfarçado de salvador. Cuidado. Mas não é só isso. Não é só beneficiar, fazer caridade ali. Porque, assim, eu sempre dou esse exemplo. Se você dá uma comida para um morador de rua hoje, e não sana o problema primordial dele, amanhã ele vai estar com fome. E depois de novo, outro dia, depois de novo. E a gente é como um morador de rua, nesse sentido. Por quê? Porque se a gente não sana o problema do sofrimento, hoje a gente resolveu um sofrimento pontual. Daí depois é outro. Daí a gente sana, depois é outro, depois é outro, depois é outro. E aí? Quando que isso vai acabar, pelo amor de Deus? A gente não pensa isso? Quando que isso vai acabar? É sempre isso. Então, o Buda, ele olha pra gente e ele fala, eu vou dar um alimento que quando você comer esse alimento, você nunca mais vai sentir fome. Tem um paralelo que a gente pode fazer, né? Tem uma passagem da Bíblia onde Jesus basicamente diz isso, né? Que a água que eu vou dar para você, você nunca mais vai sentir sede. É a mesma ideia. Essa realização desse estado da natureza búdica que a gente fala aqui é como a gente tomar uma água ou comer um alimento que a gente nunca mais sente sede. O que é sede? Sofrimento. Então, é isso que a gente aspira para os outros seres. Não, eu tô, por exemplo, nesse exemplo do morador de rua, eu estou dando essa comida para você, mas eu sei que você sentirá fome. E mesmo que ele tenha tudo, ele ainda vai sentir algum tipo de sofrimento. E eu aspiro que você, ao mesmo tempo que eu estou dando esse alimento para que você hoje não sinta fome, eu aspiro também que você tenha o alimento que você nunca mais sentirá fome. Que você também atinja esse estado de realização onde você nunca mais sentirá nenhum sofrimento. Então a gente aspira isso para os seres. Ou seja, que eu quero conduzir todos os seres a esse estado. E isso começa o desenvolvimento da grande compaixão, da Bodhicitta, que é eu diria que é o coração do Bodhisattva. Que é esse ser que entra dentro do mundo para ajudar os outros seres a nível temporário, ou seja, dando a comida e a nível último, aspirando e aos poucos puxando esses seres para alguma coisa mais profunda, dentro do nível deles. Para a maioria dos seres a gente não consegue. Não consegue ensinar, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui para vocês. Vocês são seres muito afortunados para conseguir ter todas as condições de estarem aqui, mas a maioria dos seres não. E é por isso que a gente vai abandonar eles? Não. A gente faz o que está ao nosso alcance, dentro daquilo. Dentro do que surge para a gente, dentro das nossas conexões. Certo? Então, vamos continuar. Portanto, precisamos começar reduzindo nosso foco autocentrado, nossos pensamentos de autoimportância. Para isso, nos recordamos que não somos os únicos que querem ser felizes. Isso aqui é muito importante que vocês lembrem, tá? Todos querem. Embora os outros busquem a felicidade, pode ser que não saibam como fazê-la para consegui-la. Enquanto nós, se temos alguma compreensão do caminho espiritual, talvez possamos ajudá-los e apoiá-los nos seus esforços. Nos lembramos que certamente encontraremos problemas. Somos humanos. Mesmo que surjam dificuldades, não devemos dar força a elas. Todos têm problemas, muitos dos quais piores do que os nossos. À medida que nós contemplamos isso, nossa visão se expande para abarcar o sofrimento dos outros. À medida que a compaixão se aprofunda, o implacável foco autocentrado reduz, a nossa intenção de ajudar os outros e a capacidade de fazer isso aumentam.
Se estivermos com o corpo doente, é recomendável ficarmos apegados ao remédio que irá nos curar. Uma vez que tenhamos sarado, porém, esse apego precisa ser cortado. Caso contrário, o próprio remédio que nos curou porá nos deixar doentes de novo. Agora, para cortarmos o apego a nós mesmos, usamos como remédio a atitude de nos apegarmos a criar benefício para os outros. Empreendamos o apego para transformar o apego. No fim, para alcançar a iluminação, o apego em si precisa ser cortado. Então aqui, esse negócio de a gente utilizar o veneno como remédio, isso é uma coisa do budismo vajrayana. Então, essa abordagem do budismo vajrayana, que é a linha que o Shaggy traz aqui, não é você suprimir suas emoções, não é suprimir seus venenos. É você reconhecer eles e trabalhar com eles. Não é a gente fingir que a gente é perfeitinho. Então a gente olha, olha a minha inveja, olha o meu ciúme, olha a minha raiva. E daí a gente vai aprendendo os antídotos e vai começar a aplicar. De novo e de novo e de novo. Porque se a gente entra no caminho espiritual, na ilusão que a gente é perfeito, que a gente é um ser de luz, e esquece. Vai dar merda. A gente vai se frustrar. E daí a gente não evolui, porque a gente já começa errado. Então tem algumas pessoas que falam, né, o caminho espiritual é muito sobre ver as nossas sombras. O que é ver as nossas sombras? E aqui é eu saber dos meus traumas passados. Não, mas isso aí não vai resolver. Tá bom, você descobre os seus traumas passados. O que isso vai mudar? Você consegue mudar, sair, fazer sua mente fluir para que você não sofra mais com isso? Não consegue. Então, as sombras aqui dentro desse contexto são as nossas aflições. A gente vê que a gente tem raiva, que a gente tem apego, e vê que isso de alguma forma, a gente está projetando na nossa vida. Por isso que a gente sofre. A gente sair da posição de vítima e falar, olha as sombras aqui aparecendo. As sombras vão se projetar para fora. A gente vai começar a tratar elas de dentro. Esse é o ponto. E daí esse ponto da compaixão é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção dentro do caminho budista, a ênfase especialmente no desenvolvimento da compaixão. E daí comecei a observar que é isso que faltava muito em outros caminhos espirituais que eu cheguei a praticar. Então você falava muito sobre o seu desenvolvimento, a sua evolução e tudo mais, mas pouco se falava do impacto que isso tem no mundo. Mas como que é o impacto? Como que eu beneficio as outras pessoas? Porque se a gente tem já um nível de compaixão natural, a gente quer expandir isso. O ser humano, ele tem quando ele está ali saudável, minimamente saudável, ele tem esse impulso de expandir para os outros. Eu não quero ficar só para mim. Esse é o princípio da generosidade, né? Eu quero que isso se expanda para as outras pessoas. E às vezes eu percebia que algumas espiritualidades começaram a ficar muito misturadas, né? Não tinha isso, era sempre eu sou Deus, eu sou isso, meus desejos, as minhas coisas, a minha evolução, eu, os meus traumas, as minhas coisas. E, meu Deus do céu, parece que é uma religião do ego isso aí. Assim, não é diferente do que a gente já faz. A gente já é assim, a gente precisa de nenhum tipo de caminho que reforce isso, porque a gente já é assim, naturalmente. Eu achei esse aspecto da compaixão muito importante, porque imagina uma sociedade onde as pessoas realmente têm isso genuinamente desenvolvido. Como que ela é transformada? Só que a gente só começa a ter uma compaixão unida à sabedoria se a gente começa a cortar as nossas aflições. Porque daí essa compaixão, ela surge de uma forma muito natural. E daí quando vocês podem falar, ver eu falando bastante sobre compaixão, o Shagdu, ele vai trazer muito esse aspecto. Ele era conhecido como o lama da motivação pura. Motivação pura é o quê? A motivação de conduzir todos os seres para além do sofrimento, conduzi-los à iluminação, ou seja, a esse estado de felicidade além de todo o sofrimento. Ou seja, ele falava que tudo que você tem que fazer, você tem que ter essa motivação pura, de beneficiar os outros seres, de conduzir os outros seres à felicidade. Que através da conexão, todo ser que me vir, me ouvir, me tocar, se lembrar de mim, gera uma interdependência irreversível com o caminho da iluminação, se liberte do sofrimento. Isso é motivação pura. Quero conduzir todos os seres além do samsara, além do sofrimento. Como que eu faço isso? Daí esse é o ponto. Só que começa pela motivação, começa pela intenção. Isso tem que tocar a gente. E daí ele vai reforçar muito esse aspecto. E daí eu vou até fazer com vocês hoje um pouco do mantra Om Mani Padme Hum, que é o mantra da compaixão. Porque assim, uma coisa é eu falar sobre isso, uma coisa é você sentir um pouquinho do que é esse estado quando está dominando a nossa mente, estado mental de compaixão. É absurdo. Então, o que vocês vão observar? Por exemplo, quem pratica bastante mantra Mani, nos primeiros dias vocês vão sentir uma alegria absurda, tremenda. Então, às vezes é um êxtase que aparece. Uma compaixão, às vezes você começa a chorar nas práticas. Principalmente se você faz o mantra Mani contemplando o sofrimento dos outros seres. E aspira que eles se libertem daquele sofrimento. Ai, mas é só imaginação. Faz. Hoje é uma intenção.
Se você começa a praticar, você vai ter os meios corretos para realmente beneficiar os seres. Mas primeiro tudo começa na vida, karma começa com intenção. Tenha intenção. Vão se criar as causas e condições para que isso se manifeste, mas mantenha essa intenção. Só que daí o que acontece? Os praticantes mais velhos vão ver isso. Fabrício, Vera, Wellington, que com o tempo, ai, mim, mas eu tô fazendo, mas não tá mais manifestando aquela coisa que eu sentia no começo. Por quê? E karma, aflição. O karma negativo ele começa também a vir, por quê? Provavelmente você já teve conexão em outras vidas, então quando você faz, por exemplo, uma prática do Mani, isso já vem rápido, porque você já cultivou isso, você já cultivou essas raízes. Só que parou, né? De praticar, não cultivou. Então começa, surge e depois começa a degenerar. E como que eu faço para não degenerar mais? É o que vocês estão fazendo aqui. Quando vocês estão, por exemplo, estudando, trazendo essa intenção de estudar o Buda Dharma, de se desenvolver dessa forma e também, conforme vocês vão desenvolvendo motivação pura de tá aqui para beneficiar os outros seres que têm conexão com vocês, vocês estão começando a purificar o karma. E isso vai fazer com que esses estados, eles comecem a se tornar mais frequentes. Entendeu? Então, assim, a gente se empolga no começo das práticas. Ah, é tudo muito maravilhoso. Depois começa a degenerar. Daí você tem que estudar. Aí que você tem que estudar, aí que você tem que praticar. Entende? Porque isso vem dessa degeneração das nossas virtudes. E isso é uma coisa que eu também fui perguntar ao meu professor. Por que eu tinha umas experiências maravilhosas no começo, depois sumiu tudo? Tem que estudar. Estudar e praticar. É sério, não tem nada que. Não, é isso mesmo. São os pilares. Tem jeito. E continua. Se desistir é que não vem mesmo. Daí continua onde você tá, né? Ai, mas Comer. se o. Pode falar, E Fabrício. também acho que tem a questão das práticas de como você leva a sua vida, né, no dia a dia, porque às vezes você faz a prática, você se dedica aos estudos, só que da mesma forma, em outros momentos você se degenera completamente, né? Então, está muito É, relacionado ao qual o tipo de conteúdo que você assimila, qual o tipo de divertimento que você tem. Então, tudo que você faz na sua vida acaba influenciando e voltando para você, né? Então, também não adianta você estar num extremo que você está praticando, que você está se dedicando aos estudos, e no outro lá você está vivendo loucamente também. O resultado não necessariamente vai ser bom, né? com certeza, isso vem de você não lembrar do que você estudou. Não adianta a gente estar aqui e depois vai lá pra vida e não lembra de nada. Ah, eu ouvi legal, hein? Beleza, entra pra ouvir isso aquilo outro. Não dá. Sim. Né? E daí entra o nosso sistema interno começa a entrar em incoerência. Você tá, pensando sobre compaixão, sentindo compaixão, mas na sua vida você continua agindo da mesma forma? Difícil, hein? Só que o que acontece? Se você tá treinando certo, estudando certo, naturalmente vai mudando suas atitudes. É claro que sempre tem um ponto ou outro, a gente não é perfeito, a gente está treinando também, vai errar. Só que começa a ficar um pouco menos frequente. A gente começa a criar uma consciência maior, principalmente quem treina muito shamatha. Tem que ter essa consciência das nossas aflições. Tem que ter consciência de quando surgem as coisas. Se você continua agindo, por exemplo, eu agi de certa, determinada forma, estou praticando o Buda Dharma One. Da mesma forma ainda, eita, tem alguma coisa ali. Tá faltando algum antídoto que você não está aplicando naquela situação. Então daí você tem que rever o seu próprio treinamento. O que está faltando aqui? Por que eu estou repetindo isso aqui mesmo depois de um ano? Às vezes tem karmas nossos que a gente tem mais apego, são mais difíceis mesmo de pegar. Então não vai ser em um ano, não vai ser do dia para noite. Tem karmas que são mais fáceis, outros mais difíceis. Mas aí a gente tem que olhar aquilo que está pegando de novo, pegando de novo, pegando de novo. Eita, o que eu faço aqui? E daí tem que começar a olhar para eles. E daí a gente vai aplicando os antídotos certos. Aqui vocês estão aprendendo um pouco dos antídotos. A gente vai se aprofundando dentro disso. E a Certo? prática meditativa traz muito isso, né, Mi? Ela traz muita Principalmente para consciência. quem está começando, à medida que a pessoa vai praticando, e muita gente relata que tem dificuldade justamente por conta disso. Começa a brotar na consciência da pessoa uma série de aspectos negativos, né, de coisas ruins. Eu falo, pô, eu estou meditando, eu estou piorando, por que essas coisas estão aparecendo para mim? Não, E, na verdade, ela só está tomando consciência daquilo que sempre existiu, ou estava reprimido dentro dela mesma, né? E a questão é você observar e aprender a lidar com isso, né? Você precisa purificar essas questões antes de
progredir nesse caminho espiritual, né? Faz parte do processo, na verdade, né? Com certeza, esse é um ponto muito interessante que você levantou, Fabrício, porque assim, quando a gente chama tá faz isso, é uma prática extremamente desconfortável, tá? Tem nada de, assim, a gente fica mais estável, mas a gente começa a ter muita consciência dos nossos padrões absurdos, assim. E das outras pessoas a gente começa a ver, mas primeiro os nossos. E daí o que que a gente faz? Eu já deixo você falar, Kleber. Daí o que que a gente faz? A gente fala, ai, não vou parar de meditar, porque tá muito desconfortável. E fraqueza, hein? Isso por si só já começa a ser maravilhoso, você já tem consciência. Agora, qual que é o próximo ponto? Se a gente só tem consciência e não tem, não começa a transformar isso, começa a ficar pesado. E daí, como que a gente faz para transformar? A gente vem com esses outros métodos, por exemplo, o Sutra de Lótus, que vai começar a desenvolver nossas qualidades, o Mantra Mani, os estudos que a gente aprende, os antídotos. Daí a gente vai ter consciência e já vai começar a remediar. E tem vários remédios, a gente utiliza muitos remédios aqui dentro da Enkai. A gente tem o Sutra, a recitação do Sutra. Se vocês entenderem profundamente aquilo, vai começar a mudar a mente de vocês. A gente tem o Mantra Mani, a gente tem muitos métodos. E isso vai fazer com que aquilo que a gente gerou consciência que é ruim na gente comece a se transformar. Mas correr, falar não vou meditar porque eu não quero ver isso, isso não vai fazer com que você postergue o problema. Você vai ser aquele tipo de pessoa que se acha boa, que se acha iluminada e tá acontecendo um monte de coisa errada na sua vida. E você acha que é o problema dos outros. Parabéns. Não vai mudar nada. Você vai continuar onde você tá. Tem que ter muita coragem para começar o caminho espiritual e continuar. Continuar é mais difícil ainda. Conforme a gente vai vendo os nossos demônios, você consegue fazer as fases com ele, trabalhar com eles. Daí a gente vai cuidando dos demônios, daqui a pouquinho eles estão um anjo. Mas não é do dia pra noite. Então, o que é a raiva? A gente tá falando que os 5 venenos transformados são as 5 sabedorias. A raiva, na verdade, ela é um aspecto extremamente doente da compaixão. Então, o ser que tem mais raiva, na verdade, no seu oposto, é o ser que mais pode ter compaixão. Meu Deus! O ser que mais tem apego, na verdade, se transformado, é o ser que pode ter mais a mente ali livre desse aspecto. Oh, meu Deus! O seu maior veneno é onde você mais pode ser bom naquilo. Onde mais você pode ter uma grande profundidade dentro daquela qualidade. Pode falar, Kleber. E aí, bom dia, pessoal. O professor, esse comentário que você fez realmente é uma das coisas que me fez ficar admirado. É como se eu me sinto com esses ensinamentos, com essa leitura e com essas suas explicações, como se fosse um pouco diferente das outras religiões que eu participei, porque eu sinto e parece como se fosse um pai falando com o filho, dando os bons conselhos para esse filho, né? É esse tipo de amor que eu sinto, como se fosse um pai falando com o filho. E, na verdade, eu fiz esse comentário, mas eu queria falar sobre os venenos que você fala, né? Eu vi um comentário hoje da monja Cohen, e ela estava falando assim com relação a gente conseguir identificar esse momento, né? Identificar quando vem esse veneno. Aí ela até falou bem assim, nesse momento a gente tem que olhar para ele e falar bem assim, vem meu mestre. Esse meu mestre vai me ensinar a ter paciência. Esse meu mestre agora vai me ensinar a ter calma. E porque muitas das vezes a situação vem e a gente não reconhece só depois, meu Deus, por que que eu agi dessa forma, né? Era esse o comentário. Muito bom, Anderson. Anderson, Kleber. O Anderson que tá aqui com a mão levantada. Mas é isso mesmo, Kleber. Porque é o que eu sempre critico também, né? E trago pra vocês. É muito fácil ser o praticante bonitinho, perfeito, lá na caverna. Vai lá lidar com seus mestres. Sansara. Então, assim, nas situações quando a gente vai lidar com os nossos amigos, com as pessoas que a gente sente que o santo não bate, aí que a gente vai ver o quanto que a nossa aflição ainda está se manifestando. Daí, quando se manifesta muito, a gente fala, eu tenho que treinar bastante ainda. Depois de É um porque tempo, às isso vezes. aqui é muito legal, mas é só a preparação para a guerra, né? A guerra mesmo é lá fora, né? Só que o que acontece? A maioria dos seres joga lá no ringue da vida, joga lá no ringue. A pessoa tá magrinha, nunca treinou nada na vida, fica assim, ó. Daí leva um monte de porrada. A gente, quando não treina, é isso. E a gente foi essa pessoa toda magrinha que não sabe nunca não treinar na vida. Nunca treinou.
Ontem eu comecei a fazer, treinar Kung Fu, e daí eu percebi isso aí. Me senti totalmente despreparada. Eu falei, meu Deus, socorro! Se uma pessoa me atacar, eu não sei o que que eu vou fazer. Mas a gente é a mesma coisa nas situações da nossa vida, porque a gente nunca treinou, a gente não sabe como a gente agir. O que, que a gente deve aderir para nos ajudar, o que, que a gente deve evitar para parar de nos prejudicar. Se a gente não consegue pensar em prejudicar, eu não quero prejudicar os outros, como eu faço para não me prejudicar, pelo menos? Isso já vai ajudar você. Se você é mais na linha do Inayana, que é o eu quero a minha felicidade, pensa dessa forma. Como que eu faço para me prejudicar menos? Daí a gente vai aprendendo os métodos. E é exatamente esse exemplo que você deu, Cléber. É a preparação. Quando a gente está aqui estudando, quando a gente está meditando, a gente está se preparando para o ringue, que é a vida, basicamente. Pode falar, Anderson. Bom dia a todos aí. Bom domingo para todo mundo. Tá conseguindo me ver, Milena? Estou conseguindo te ver. Ah, tá, que a câmera não tá aparecendo. Dentro desses comentários seus, né, eu sempre, para quem já está acompanhando os estudos, sabe que eu levo isso para minha realidade, digamos assim, né? E é muito interessante quando você falou do ódio, do amor, né, que me veio na hora uma figura que acho que talvez exemplifique, pelo menos para mim exemplifique bastante isso, né? Que é a figura de Saulo, né? De Saulo que diante, né, de perseguidor dos cristãos, ele se tornou um dos maiores apóstolos. Quer dizer, toda aquela potencialidade, toda aquela energia que ele já tinha antes direcionada para um caminho, ele apenas mudou o direcionamento dela para outro, através do que aconteceu, tal, da aparição ali. Então é interessante porque realmente a raiva, ela pode, pelo menos sobre o meu ponto de vista, ela pode realmente se transformar no amor, né? Ela pode se transformar, você direcionando aquela energia para um outro ponto, é a mesma potencialidade, né? Ele só mudou a direção, né? E aí se tornou quem se tornou ali em todo o processo. Eu gostei dessa comparação por causa disso, né? Porque na hora que você estava falando, me veio a história dele na cabeça, assim, na perseguição, tudo. E depois se transformou num dos maiores apóstolos. Se vacilar, levando em consideração toda a história, talvez tenha sido o maior apóstolo. Até mais que o próprio Pedro, porque estava ali e não acreditava tanto. E depois se tornou quem ele se tornou. E um outro exemplo legal que eu estava observando também me veio na cabeça muito é a história de João Batista, né? Que dizia que ele batizava com água, mas que o que viria depois dele iria batizar com fogo, que é o processo de purificação, né? A gente entra nesses processos, eu vejo às vezes muito isso daí, as pessoas querem algum antídoto simples, rapidinho para fazer ali para limpar a sujeirinha que ele mesmo criou, sem sem se preocupar com a fonte, né? A fonte ela vai continuar criando problemas. E é onde a gente precisa enxergar. Por isso que vem o desconforto, né? Se a gente não entender que o desconforto ele é necessário para purificação, para limpeza, a gente vai continuar gerando os mesmos problemas. E aí a gente vai precisar de uma outra mandinga lá na frente, porque essa mandinga já não funciona mais. Tem que ter outra mandinguinha. Tem que ser outra coisinha, porque o mantra que a minha ensinou não tá resolvendo mais, não. Aí você vai procurar o outro mantra, outra coisa. Quer dizer, se não limpar o interno, se você não limpar o interno, se você conseguir limpar o interno, você pode chegar a um ponto e falar, Mi, obrigado por tudo que você fez, Eric, Renkai, já entendi o processo, daqui para frente é comigo. Então, acho que é interessante essas analogias assim, porque sempre se encaixa muito perfeitamente com aquilo que eu já consegui entender sobre tudo. Muito bom, Anderson, e é isso mesmo. O que a gente tentou fazer até agora na nossa vida foi botar remendo. Ai, tô com desconforto aqui, deixa eu tomar um Dorflex. Deixa eu tomar um Dorflex. Você tá com uma doença crônica ali, que vai continuar te impactando, mas a gente bota debaixo do tapete. Finge que não tá lá. Toma um Dorflex, dá uma amortecida. Então, é uma opinião polêmica que eu tenho, mas, por exemplo, gente, vocês viram a quantidade de milhares de filmes e séries que existe hoje? Quantidade de distrações absurdas, que é o quê? Um monte de Dorflex. Ai, mim, então quer dizer que eu não devo mais assistir filme e série? Não é isso, pelo amor de Deus. Só que, quando que a gente tá utilizando... A gente tem que observar o ponto que a gente tá utilizando isso como distração pra gente não ver esses desconfortos. É só Dorflex. A mídia, o sistema, bota só Dorflex na gente para que a gente não consiga pegar ali o X da questão. E aqui vocês estão trabalhando com a raiz e é muito desconfortável. Então, o Anderson deu o exemplo do batismo do fogo. Você vai ter que passar pelo fogo da purificação, meu filho. Vai ter que passar.
E você tentar adiar o fogo da purificação não vai fazer com que ele desapareça. Uma hora vai ter que passar. Ai, eu não vou passar. Tá bom, daqui a uns 10 mil kalpas, você passa. A gente fala, né, que são os anos humanos, os 10 mil kalpas são milhões e milhões de vidas humanas que a gente fala. Vai perder essa vida humana preciosa? Treina agora. Porque as suas tendências não vão tender a melhorar, vão tender a piorar. O karma fica mais enrijecido, não mais leve. Então, se a gente sabe disso, que a tendência é piorar, eita, Milena, como você é pessimista, hein? Só observa ali. Sabe aquelas pessoas que a gente tem amizade na infância? Daí depois de 20 anos a gente fala que a pessoa tá a mesma coisa, às vezes pior. Gente do céu, aí é o maior exemplo de que se a gente não faz nada para transformar nossa mente, ou de, pelo menos direcionar para a virtude, aquela pessoa às vezes pode ter um método ali para direcionar a mente para a virtude, melhorou um pouquinho. Mas a tendência é que a gente vá para a não virtude. O ser humano é assim. Então a gente tem que começar a treinar de onde a gente está. E adiar não vai fazer com que isso melhore. Então a gente começa a treinar agora. E o Saulo, exemplo maravilhoso desse ponto. Então assim, nosso pior veneno hoje, se a gente saber transformar ele, passar pelo fogo da purificação, vai ser depois o nosso melhor amigo. E daí a gente entra dentro disso também, que eu não me lembro que passagem de Jesus, eu estou estudando agora essa parte de cristianismo, né? Vou começar a fazer teologia, que é muito importante, para que a gente possa sempre fazer. A gente está num país, por exemplo, cristão. Então não tem como a gente falar de Buda Dharma sem citar o cristianismo, porque a gente precisa conectar, a gente tem essa conexão kármica. E daí, se diz uma parte onde os mornos serão vomitados, né? Por quê? Eu não vou fazer um negocinho aqui, aquela coisinha. Mas, sei lá, não sei. Esquece esse tipo de pessoa. Não. Agora, se a gente está passando, por exemplo, um intenso sofrimento, a gente tem uma consciência muito absurda das nossas aflições e quer se libertar disso, você pode ter certeza que esse praticante vai voar. E vai ser rápido. Então, geralmente, a gente entra no caminho espiritual quando a gente está sofrendo muito. Porque quando está sofrendo mais ou menos, a gente não... É igual dentista, né? Não deixa aí. Daqui a pouco eu vou. Daí quando o dente tá dando pra caramba, daí você vai lá. Daí você não fez plano de saúde, paga horrores. Daí é assim, né? Vai pagar o triplo. Por quê? Esperou doer demais pra começar a sanar o problema. Então quem não entrou por essas vias, abençoados, vocês são, viu? Mas não dá pra ser morno. Comi. Não, vai ser de vez em quando. Vai ser de vez em quando. Não precisa disso não. Deixa eu assistir aqui a minha Netflix. Assiste a Netflix hoje, mas depois você estudou um pouquinho de Buda Dharma. 10 minutinhos, pelo menos. Daí é legal. Daí o que você vai fazer nos seus filmes? Por exemplo, Exorcista. Olha a impermanência lá. Olha os demônios lá. Aflito. Tá aflito os demônios. Começa a conectar. Tudo vira prática. Tudo vira uma oportunidade da gente ver desse ponto de vista mais profundo. Pode falar, Anderson. Só para concluir aí, você deu o exemplo do dentista, e eu trabalho com prótese dentária, né? Eu trabalho com dentistas, e aí você deu o exemplo de só quando está muito doendo que a pessoa vai procurar o dentista, né? Só que tem um detalhe muito interessante nesse processo todo, que aí a anestesia não pega também se tiver muito inflamado. A pessoa primeiro precisa tomar, aguentar a dor, passar a dor para ela poder ser tratada, porque senão a anestesia não vai funcionar e aí a pessoa vai perder tempo, entendeu? Então é uma outra analogia nesse sentido também, né? Que não adianta você procurar quando você está precisando, porque não vai ser o suficiente. Né? Você vai precisar passar o processo primeiro e lá na frente, sim, você retomar e fazer, no caso do dentista, fazer o tratamento correto, né? Não adianta ir lá quando estiver inflamado, doendo, que não vai pegar anestesia. É uma coisa das práticas, né? Não adianta você estar num sofrimento e ir lá e querer fazer rapidinho para resolver. Não vai funcionar. Se não fizer, se não tiver a prática constantemente ali, alimentando todo santo dia, não vai adiantar você fazer quando você estiver no desespero. Perfeito. E esse é um ponto assim, é aquela coisa, eu quero resultado rápido. Vou fazer a prática 2 dias, 3 dias, não tá funcionando, vou largar. Pelo amor de Deus, você ficou quanto tempo naquele padrão de sofrimento? Você acha que mesmo que em 2 dias vai funcionar? Eu posso falar até que tem práticas que a gente faz aqui dentro que são tão potentes que a pessoa sente um alívio em pouco tempo. Assim, 1 semana, 2 semanas, já começa a falar que, nossa, tá diferente, pá. Realmente tem isso. Só que a gente precisa, mesmo que a gente observe que as coisas estão melhorando, é aí que a gente não pode parar. Porque daí se a gente para, a gente volta pro padrão. Que ele é mais forte, ele foi cultivado mais tempo. Então a gente precisa também equilibrar isso. Pode falar, Kleber.
O seu microfone tá desligado, Kleber. Ele levantou a mão? Ah, Vai, tá. agora sim. Desculpa. Relacionado deixa eu só formular a pergunta aqui. Tipo assim, peraí, deixa eu só formular a pergunta primeiro, depois eu levanto a mão de novo. Tá bom, formula aí. E eu vou finalizar aqui com vocês, porque daí depois a gente já entra em outro capítulo. Então, eu só vou ler a última pergunta. Pergunta: como podemos mudar nosso hábito de nos fixarmos nas experiências passadas? Eita! Resposta: nenhuma experiência dura muito, mas a sustentamos com nossos conceitos e emoções. Nos agarramos a ela, revolvendo-a em nossa mente. Quando isso acontece, é preciso mudar a direção dos nossos pensamentos. Se percebemos que nos fixamos no fato de alguém nos ter feito mal, voltamos a mente para a compaixão pensando: ele pode ter me ferido. Mas perdido nas projeções da mente confusa e iludida, na verdade, em vez de se beneficiar, ele se prejudicou, contrariando o seu próprio desejo de felicidade. Também voltamos a mente para a impermanência. Embora alguém tenha nos elogiado ou nos culpado por alguma coisa, suas palavras foram apenas como um eco. Como tudo mais, palavras vêm e vão. Reconhecendo sua impermanência, damos menos solidez a elas e as esquecemos mais facilmente. Dessa maneira, mudamos o hábito de nos fixarmos nas experiências passadas. Não é suficiente direcionar a mente apenas uma ou duas vezes. Preciso fazer isso centenas de vezes. Seja qual for o poder dado aos pensamentos do passado, precisamos redobrar o poder do antídoto contra ele. Basicamente, tudo que a gente falou aqui, ele só resumiu. E daí, isso aqui é um ponto que, por exemplo, a gente vai começar a ver que o budismo tem um ponto de vista um pouco diferente do que é o tradicional. Então, no tradicional, se diz, não, você tem que ir a fundo nos seus traumas, aquela pessoa disse, porque os meus pais foram terríveis comigo, tudo mais. Aí fica com um ressentimento lá em cima, um negócio que era assim, desse tamanho, porque os meus pais fizeram ser quem eu sou. O que isso vai mudar a gente saber? Não tem praticidade nisso. E aqui o Shaggy basicamente ele fala, fica pensando, vai alimentando. Um negócio que é assim vai ficar desse tamanho. Porque os meus pais, porque, sei lá, foi abandonado, os meus pais batiam isso, aquilo, vou ficar culpando eles. O que isso vai adiantar? Foi criado e te levou para o ponto que você está aqui. O que você faz com o ponto onde você está? Esse é o ponto que a gente tem que trazer. Isso é um pensamento prático também. Então, se a gente ficar, às vezes, com um sentimentalismo extremo, isso não é legal, as situações que nos causaram dor. Só que o que a gente faz com a dor? Vai ficar lá afundado nela? Lá no fundo do poço? Você já está no fundo do poço. Se olhar para baixo, não tem mais nada. Você só pode olhar para cima, né? Como que eu faço para sair? Então, o Buda Dharma ele é direcionado para isso. Em vez de ficar focando demais nos problemas, meus traumas, isso, aquilo, minha vida horrível, pelo amor de Deus. Não. Isso aqui foi criado disso aqui, você faz isso aqui. Bora escalar? Então vem comigo, basicamente isso. Kleber, pode falar. Já terminou de reformular a sua pergunta? Pode falar. Acho que o seu microfone está fechado ainda. Isso, agora sim. É porque às vezes a gente pensa que a vida tem solução para tudo, né? E igual você falou aí agora, e eu ia falar anteriormente, mas não estava sabendo colocar. E muitas das vezes eu creio que a gente precisa, é uma pergunta, a gente precisa aceitar aquilo, né? E não tentar remediar, porque o remédio que a gente toma para esse veneno nem sempre é para matar aquela cobra. O veneno que você toma não vai matar aquela cobra. É um veneno que você vai tomar para se curar. Então, e às vezes aquele problema ele não tem jeito, ele vai continuar existindo e a gente, igual você falou, a gente parece que tem que olhar para o alto. Isso seria um desapego também, pô, se não tem remédio, remediado está, mais ou menos assim. Com certeza. Não tem remédio, o que eu vou fazer? Por exemplo, dei o exemplo dos traumas relacionados aos pais. Realmente foi uma dor, aconteceu isso, pá. Mas eu posso mudar isso? Mas isso fez com que eu tivesse padrões de relacionamento, padrões, as pessoas falam isso, né? Legal. Você tem consciência desses padrões? Tenho consciência. Então, agora que você tem consciência, quando você observar que as situações surgem para você agir dentro daquele padrão, com mais consciência e aplicando os métodos que a gente tem aqui, daí você tem o poder de mudar.
Mas você percebe que não tem aquele sofrimento emocional de ficar se lamentando, culpando os outros? Ai, porque me fez isso? Isso aí não tem praticidade nenhuma. Então, assim, teve consciência dos padrões, vocês vão observar que com Hansá não precisa de psicanálise, não. Vai vir tudo. Vocês vão começar a saber por que, que você agiu daquela forma, porque lá, em determinado momento da sua vida, isso aconteceu, pá, 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 pá. Então, vocês vão ter essa consciência por si só. Vocês vão ser o psicanalista interno de vocês. É absurdo o que o Hansá faz. Ele vai puxando todas essas coisas. Mas aí te dá poder. Padrão, teve um padrão, não precisa de sofrimento emocional. Manifestou o padrão, observa, você vai ter clareza, você vai ter essa lucidez de observar, e daí você tem o poder de transformar o seu karma. Surgiu o padrão, transforma. Surgiu o padrão, transforma, conforme, e esse karma vai ficando mais reduzido. Então, padrão de relacionamento, sempre quer o mesmo tipo de homem, sempre tipo de mulher, sempre tipo de... mesma coisa. Começou a observar os padrões que tá indo naquela direção, corta. E tá indo naquela direção. Porque vai manifestar. O karma ele não é do dia pra noite que a gente vai purificar ele. Então é com prática também. Em certo momento você vai praticando tanto que às vezes aquele karma já não vai manifestar, vai começar a mudar. Só que não é do dia pra noite. Então, mesmo que a gente se torne praticante, vai surgir. Surgiu consciência, repetindo o padrão aqui, vai reforçar o padrão. Corta, se afasta. E assim você vai lidando sem a necessidade do sofrimento emocional, de ficar culpando os outros porque a sua vida é terrível. Se a sua vida está do jeito que está, você criou isso também. Então você assuma a sua responsabilidade e trabalha com isso. Naraci, pode falar, Naraci. É porque eu tenho fibromialgia e aí da fibromialgia vem adquirindo vários problemas e ansiedade, depressão. E no começo eu ouvi você falando aí do suicídio, né? Eu já Sim. pensei muitas vezes assim em me suicidar, porque as dores são muito tensas. Hoje mesmo eu tô aqui em casa com muitas dores e tô te ouvindo, né? E tô tentando assim entender, porque eu nunca consegui entrar na reunião, né? Hoje que eu entrei agora participando, vou tentar participar mais, porque aí eu queria saber, entender assim, queria entender. Não sei nem como falar, não sei nem como explicar, né? É isso. Naraci, conforme você vai, por exemplo, estudando, só o fato de você ouvir aqui já vai fazer com que a sua mente vá adquirindo uma perspectiva diferente. Então, quando a gente está muito preso dentro do nosso sofrimento, a gente fica com uma visão de túnel. Daí a gente precisa de alguém para falar, opa, peraí, tem outra perspectiva que você pode olhar. Mas no seu caso, por exemplo, que tem dor física, eu falei, é muito mais difícil da gente pensar, por exemplo, permanência. É difícil, principalmente quando a gente não tem nenhum treinamento prévio. E daí olha que interessante, o Eric, ele teve muito tempo da vida esse mesmo problema de neuralgia. Ele chegou a ficar internado dias de tomar morfina e a dor continuar. E depois eu vou falar pra ele entrar em contato com você, porque ele pode te ajudar nessas partes, pra começar a remediar isso. Então, ele conseguiu achar uma forma de cessar essas dores. Faz anos que ele não tem mais. E ele sofria com isso, tomava remédio, fez muitas coisas, nada tinha jeito. Então, assim, não é só a gente trabalhar nossa mente. Por exemplo, se manifestou no corpo físico, nosso sofrimento, a gente tem que trabalhar com ele. A gente tem que tratar esse problema também. E daí, eu vou pedir para depois ele entrar em contato com você também, porque isso aí a gente já começa, já a gente ajuda também a remediar. Tem como, ele sabe, porque ele já passou por isso. Pode Não, falar, né? fico Precisa muito falar. agradecida. Também fiquei internada e eles, muito morfina, Uhum, Dramol, muito esses remédios assim. Aí tomo tipo eu tomo muito remédio, assim, tipo uns 8 tipos de remédio. Então, assim, a uhum, depressão tá me atacando muito, né? A médica, tô indo pro psicóloga, psiquiatra e tudo. E aí, uhum. se conseguir falar com ele, eu vou ficar muito agradecida. Porque tem 10 anos e agora que eu vim descobrir que é a fibromialgia.
Uhum. de todos os tipos de Não, eu exame que eu entendo. já fiz. De fato, eu Agradecida, vi, né? gratidão. Terrível. Eu não sei porque eu nunca passei, mas eu vi o Eric sofrendo com isso, era absurdo. É incapacitante essa dor. Então eu vou pedir para ele entrar em contato com você. Às vezes a gente também tem que tomar cuidado com esse aspecto. Nem tudo é só a mente que vem de um lado emocional. Às vezes também tem essa parte da química. Tô tomando muitos remédios diferentes. É óbvio que isso vai mexer com o nosso humor. O corpo e mente são interdependentes. A gente está colocando muitas coisas, muitos remédios diferentes. Isso mexe com o nosso humor. Mexe, não tem jeito. Vai mexer com a nossa mente e muitas vezes de forma negativa. Então a gente também tem que ter essa consciência. Nem toda depressão, nem toda ansiedade é só um fundo emocional, um fundo espiritual que a gente pode falar. Tem também relação direta com a nossa alimentação, com os remédios que a gente toma, com a nossa condição física. Tudo isso ali vai impactar. Então a gente trabalha sempre os dois juntos. Mas no seu caso, Nareci, fica tranquila que daí eu já vou, saindo daqui, eu já vou entrar em contato com ele, entrar em contato com você e dar esse tipo de orientação, porque ele, olha, eu achei impressionante. Ele nunca mais teve, depois que ele começou a aplicar técnicas específicas, né? Isso tem a ver também com alimentação e tudo mais. Pode É, falar, Mar. tem. Eu mudei minha alimentação completamente, né? E Sim, graças a Deus, assim, sobre a alimentação, mudei, mas as dores é muito intensa. E assim, para resumir, se puder passar para ele estar me explicando, eu vou agradecer muito, né? fica tranquila, E é pode sim, fica gratidão. tranquila. Eu acho que aqui vai me ajudar muito também. Comentou. Que bom Tá que você bom? comentou. Obrigada. 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 Qualquer coisa a gente tá aqui, tá? Você pode me chamar também. Tá, E o que a gente puder fazer para te ajudar nessa parte, a gente vai fazer. tá bom. Marcos, pode falar? É, embora você já direcionou que vai indicar alguém, eu sou terapeuta ortomolecular há mais de 10 anos e eu queria fazer uma doação para a Naraci, tá? Eu quero oferecer para ela 2 consultas gratuitas comigo, tá? Pode ser online mesmo, eu atendo pacientes do mundo todo, online, tá? Eu gostaria muito de saber o caso dela, tá? E poder estar direcionando ela também na alimentação, suplementação, orientações básicas, porque assim eu já trabalhei com alguns clientes, dezenas de clientes que tinham problema de fibromialgia e graças a Deus Sim. hoje eles não têm mais, tá? Então é uma doação de coração, tá? Assim, eu não sabia exatamente por que que eu vim na aula de hoje, eu nunca entrei primeira vez, e eu falei, nossa, mas eu nunca entrei na aula, por que que eu entrei na aula? E agora eu sei, tá? A missão era fazer essa doação para ela, tá bom? E isso aí já é uma Ok? atitude do que a gente fala aqui de forçativa, que é utilizar o Tá, conhecimento que então, você tem. assim, ela pode pegar o meu número no grupo, tá? E pode entrar em contato, meu WhatsApp vai estar aberto, ela só fala, tá? Eu estava na aula da Milena, tal, e você falou comigo, e aí eu vou direcionar ela no que eu puder, dentro do meu, assim, não sou o melhor especialista, mas tenho visto muitos resultados positivos ao longo desses mais de 10 anos, trabalhando com diversas pessoas, tá bom? Perfeito. Fique à Se ela vontade. aceitar o Muito obrigada, presente, é Marcos. claro, né? É um presente, não é uma Não sentença, estou tá bom, convencendo, Naraci? não. É só um presente. É um presente, se ela aceitar, eu vou ficar muito feliz em poder estar, de alguma forma, ajudando ela aí. Com certeza. Muito Nossa, obrigada. gratidão. Eu só agradeço de coração mesmo. Já até me emocionei aqui, né? Que eu tô bem sensível hoje, né? E assim, Tá, é ó. gratidão, né, Então, Marcos? Aí eu te procuro, então. isso, tá bom. Aí você só avisa pra mim, porque como eu recebo muitas mensagens por WhatsApp e tudo, você fala que você estava na aula da Milena, tal, Tá. do Buda Dharma, tá? Porque aí para mim não confundir, né? A gente recebe muita mensagem ao longo do dia, até dia de domingo, eu viro e mexe tá entrando mensagem aqui na tela. Mas como hoje eu tirei o dia de folga e vim pro parque, tô aqui num lugar muito lindo, muitas famílias aqui ao lado. E tô fazendo minha aula, trouxe meu caderninho,
E tentou, Cheguei a primeira então, vez que eu entrei também aqui. pois, assim, tudo existe um Deu. propósito dentro do plano maior, tá bom? Então, Obrigada, viu, Mar? esse é um presente de coração que a gente está deixando aqui para ti, tá bom? Tá bom, obrigada. Muita gratidão. Nada. Eu que agradeço. Até já. Obrigadão. Olha, essa gratidão. Milena, obrigada, viu? Imagina, Naraci. E também parabéns pela coragem de você expor como você está se sentindo. E olha que interessante, quando a gente fala, quando a gente tem essa comunidade para a gente se comunicar, você vê cada um pode ajudar de uma forma. Então, se você não tivesse Então, ficado quietinha, Então, não tô com sofrimento, não vou falar, daí não ia ter solução. Olha aí as soluções surgindo. Assim que a gente fala. e eu tava Então, esse é desse o jeito, com medo de entrar e falar, e tô aqui, cheia de dor, sem deitadinha, só ouvindo. Muito Não, obrigada, viu? tem que expor, Hum. porque assim a gente pode ajudar. Se a gente fica quietinho, aí que a gente tem esses pensamentos que não são bons. Ai, quero. Não, É tem sim uma solução, verdade, sempre tem solução, é certo? verdade. Obrigada, A, gratidão. a dor do nosso próximo é a nossa dor, né? É sim. Vocês vão Obrigada, precisar de Mar, cada leitura aqui, viu? viu? Tchau. ô Só uma Milena, orientação. Opa, só uma coisinha antes, tá, Anderson? Só para eu terminar tá. aqui, a Naraci e Marcos, eu recomendo que vocês mandem uma mensagem lá no grupo, só para vocês saberem, que assim, tem muitos números lá, eu não sei o número de vocês exatamente. Mandem uma mensagem depois, algum emoji, alguma coisa, para eu conseguir saber quem é quem ali. Para tanto mandar mensagem para a Naraci, como a Naraci também conseguir entrar em contato com o Marcos, tá bom? Tá bom. Tá bem. Ok. Pode falar, Anderson. É, então, é que o Marcos ele acabou sendo um pouquinho mais rápido que eu. Eu Perdoa. também me ponho à disposição. Imagina, Marcos. Não, toda ajuda é bem-vinda. Eu me ofereço também. Eu tenho treinamento em Reiki, em algumas terapias. E se ela se sinta à vontade também de me procurar o contato meu ali e fazer alguma coisa à distância também. A gente pode fazer práticas, né? O Reiki ele tem muitas técnicas, dentre elas essas que são à distância. Então, que ajuda também. Então, se ela se sentir à vontade ali, entra no grupo, me procura, a gente faz um formulário rápido ali O reiki é ótimo, e realmente. eu consigo fazer também à distância ali para ajudar nesse processo dela aí, tá bom? É Nancy, né? Naraci. Então, ela que se sinta à vontade, pode procurar o Anderson lá no grupo, falar com o Eric também, eu tenho contato direto com ele, que aí ele entra com as práticas, a gente entra com a terapia alternativa, e aí junta tudo, se Deus quiser, isso aí vai passar. Gente, muito obrigada. Eu vou procurar vocês sim. Como é seu nome? O meu é Anderson. Anderson e Marcos. Isso, Tá bom. Muito tá bom? obrigada, viu? Imagina. Gratidão. Olha os bodhisattvas já aparecendo. Então, olha que interessante, eu vou fazer uma conexão aqui. A gente está falando dos três pilares que a gente tem dentro da Rinkai, que é o estudo, a prática, e tem um terceiro, que é a ação bodhisattva no mundo. Que é o quê? A gente pegar o nosso conhecimento de estudo e de prática e a gente fato no mundo. Que é o quê? O que vocês estão trazendo. Exemplo aqui. Anderson Marcos, posso ajudar. Como que eu posso ali fazer com que o sofrimento daquele ser, daquela pessoa que surgiu dentro das minhas conexões? Porque se vocês estão aqui todos juntos, vocês têm conexão. O Marcos falou, né? Tudo tem um propósito. É o que a gente chama de interdependência no budismo. Se surgiu dentro da sua situação, das suas conexões, tem conexão também. O que você pode fazer ali dentro? A gente pensa assim, não, às vezes eu vou beneficiar as pessoas lá não sei onde. Não, mas o que você pode fazer aqui agora, com as conexões que você tem? E é assim que a gente começa a tornar nossa compaixão, que a gente está fazendo aqui, de forma prática. Já estão manifestando esse aspecto. Muito bom. É exatamente isso. É ação prática no mundo. Não adianta ficar só fazendo discurso. A gente tem que fazer através do exemplo também, das nossas ações. E daí, conforme a gente vai fazendo isso, as pessoas ao nosso redor, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, vão também se inspirando nisso. Quem tem essa sensibilidade para ver. E a gente vai também se transformando numa fonte de benefício para o mundo, através das nossas intenções, dos nossos pensamentos, da nossa fala e, aqui no caso, das ações, de fato, que começa primeiro com uma intenção. Vocês geraram uma intenção aqui de beneficiar, de ajudar a Naraci,
transformar em uma fala que vocês ofereceram para ela e logo vai se transformar em um karma virtuoso de corpo, vocês beneficiando ela. Mas isso, olha que interessante, a intenção de vocês não é eu criar um karma positivo, é beneficiá-la. Isso é uma ação extremamente meritória. Quando a gente for estudar de karma, vocês vão entender bastante esse aspecto. Mas é isso, ação bodhisattva, nosso terceiro pilar, vocês já estão ali, muito orgulhosamente, estou muito feliz, me regozijando bastante pela generosidade de vocês. E eu espero que também todos os outros que testemunharam isso também possam regozijar. Então, tem uma frase muito legal, é uma história, na verdade, de Shantideva, que é um grande praticante, que ele fala assim: se você não tem dinheiro para fazer oferendas, vá a um templo e se regozije de ver pessoas fazendo oferendas. O mérito que você cria quando você se regozija com a ação do outro também vai para você, digamos assim. Você também participa de alguma forma naquela ação. O contrário também. Ah, me regozijei ali com uma ação terrível que eu vi. E plantando tendência naquela direção, hein? Então, qualquer oportunidade que a gente tem de se regozijar com as qualidades das outras pessoas, com as boas ações que os outros seres fazem, vocês façam isso. Se regozijem verdadeiramente. Alegrem o coração de vocês. Porque isso também vai fazer com que a gente plante sementes naquela direção. Que maravilhoso que o Marcos é generoso. Que maravilhoso que o Anderson é generoso. Né? Então a gente também vai se inspirando com essas ações. Certo? Mais algum comentário, dúvidas, perguntas? Porque hoje a gente vai fazer uma prática um pouquinho diferente. Eu quero fazer com vocês, de novo, o capítulo 25 do Sutra do Lótus. Sabe, do Bodhisattva Kenon, que traz esse aspecto de compaixão. Então eu vou mandar para vocês de novo no grupo, da gente ler o capítulo 25. Quem tá no grupo, eu vou mandar agora, tá bom? No domingo a gente fala muito sobre esse aspecto da Bodhicitta. Então, que é a mente da iluminação, a mente de grande compaixão. Então a gente lê, a gente faz um pouco do Daimoku, daí a gente vai fazer uma Brahmani, o mantra da compaixão, a gente veio falando muito, né? Não tem como, a gente tá lidando com o fluxo mental do chakra do Rinpoche, que é o lama da motivação pura. Ele contamina a nossa mente com isso. Vocês observaram, né? Como a gente fica inspirado. Esse é o poder de você direcionar o fluxo mental da forma correta. E daí a gente faz o Daimoku, o Mani, e a gente termina com uma pequena prática do Hansa, mas bem pequenininha. Então, só para não tomar tanto tempo de vocês, mas olha que felicidade. Foi muito mais bonito e gratificante esse encontro do que eu esperava. Sempre é, né? Sempre é maravilhoso. Sempre saio muito feliz. Hoje mais ainda. Então, eu vou enviar aqui para vocês. Só um minuto. A gente já faz essa prática diferente. No domingo a gente tem essa liberdade de mudar um pouquinho a nossa sadhana. Então, enviando novamente. Vocês conseguirem abrir. Eu vou mandar também a dedicação de méritos que a gente faz no final. O Marco tá aplicado mesmo. Ó, ele foi pro parque, levou os livrinhos, levou tudo. Parabéns. Parabéns, tô vendo aí. Mandei para vocês. Esperando que vocês consigam pegar. Nesse momento eu vou desligar o microfone, porque a gente não tem interrupções. Mas depois eu já ativo para vocês no final. Então, Sutra da Flor de Lótus, da Lei Maravilhosa, capítulo 25. Poema do Portal Universal de Kanzon Bodhisattva. O rato do mundo, possuidor de todos os sinais sutis. Novamente permita-me perguntar sobre os relacionamentos desta criança, Buda.
Por que razão é chamada de Kenon? E Buda respondeu: ouçam, Kenzon pratica o bem em todos os locais e direções. Fez um voto vasto e profundo como os oceanos, inconcebível em sua eternidade. Foi ao servir infinitos Budas que despertou para este juramento de grande pureza. Deixe-me brevemente explicá-lo. Quem ouve seu nome, vê sua presença e sempre o mantém no coração e na mente, poderá terminar com as tristezas da vida. Se alguma força do mal jogar uma fogueira, pensar no poder de Kenon transformará a fogueira em água. Se no grande oceano, entre perigos de peixes, dragões e demônios, pensar no poder de Kenon, as ondas não poderão submergir. Se do topo do Monte Sumeru, pessoas quiserem empurrá-lo, pensar no poder de Kenon o fará pousar estaticamente, assim como o sol. Se perseguido por seres ferozes e jogados do Monte do Diamante, pensar no poder de Kenon fará com que nenhum fio de cabelo seja tocado. Se encontrar loucos com espadas querendo feri-lo, pensar no poder de Kenon, todos os seres insanos lhe dirigirão a bondade. Se encontrar sofrimento imposto pelas leis, a vida para ser executada, pensar no poder de Kenon faz com que a arma da execução se parta em pedaços. Se aprisionado, encurralado, acorrentado, pernas e braços algemados, pensar no poder de Kenon libertará completamente. Se for encantado ou envenenado, alguém quiser ferir o seu corpo, pensar no poder de Kenon, tudo reverterá à pessoa de origem. Se ameaçado por Rakshanas malvados, dragões venenosos e demônios, pensar no poder de Kenon fará com que ninguém possa feri-lo. Se perseguido por bestas ferozes, presas aguçadas e garras apavorantes, pensar no poder de Kenon, instantaneamente ao som de sua voz eles fogem. Trovões e raios, tempestades e furacões. Pensar no poder de Kenon, todos se dispersam. Se vivos, porém, esmagados e perturbados, oprimidos por dores infinitas, Kenon, com o poder de sua sabedoria maravilhosa, poderá salvar este mundo do sofrimento. Perfeito em poderes sobrenaturais, praticando amplamente com sabedoria e tato. Nas terras do universo não há um lugar onde não se manifeste. Todos os estados negativos da existência, inferno, fantasmas, animais, sofrimentos de nascimento, envelhecimento, doença e morte, todos gradativamente serão terminados. Verdadeiro observar, observar sereno, observar de sabedoria de longo alcance, observar de misericórdia, observar de compaixão. Tanto esperado, pura e serena em radiância, a sabedoria do sol destruindo as escuridões, controlador de tempestades e incêndios que ilumina todo o mundo, lei de piedade, tremor do trovão, compaixão maravilhosa como uma grande nuvem, caindo simultaneamente chuva espiritual como néctar, apagando as chamas da tristeza, em disputas frente ao magistrado ou com medo no campo de batalha. Sem pensar no poder de Kenon, todos os seus inimigos se renderão. Sua é a voz maravilhosa, voz de observador dos sons do mundo, voz de Brahman, voz de maré crescente, voz de todo mundo, sempre para ser relembrada, sem nenhum pensamento de dúvida, observador dos lamentos do mundo, puro e santo em dor, tristeza, morte e calamidade, capaz de ser alívio e salvação íntegros, perfeito em todos os méritos, com olhos de compaixão observando a todos, infinito oceano de bênçãos, quiçá poder reverenciá-lo. Então, o Bodhisattva, protetor da terra, levantou-se e, ainda em frente a Buda, disse: honrado do mundo, saiba que não são poucos os méritos daqueles que ouvirem sobre as atividades superiores e os poderes transcendentais em todas as direções do Bodhisattva Kenon aqui entoados. Ao escutar a explicação de Buda, os 84.000 presentes na Assembleia elevaram seus corações à iluminação incomparável, obtendo a mente Anuttara Samyaku Sambuddhaya. Anuttara Samyaku Sambuddhaya. Anuttara Samyaku Sambuddhaya. Então agora a gente vai fazer o mantra Daimoku. Para quem nunca fez, ele é bem simples de se fazer. A gente fica com os olhos abertos, postura correta, as mãos no peito. Com os olhos abertos, a gente vai recitar em voz alta. Então vocês vão pegando conforme vocês vão ouvindo. E logo depois a gente faz o mantra da compaixão, que é seguindo os mesmos passos, só mudando o mantra. Mas vocês vão me ouvindo e vocês vão pegando, tá? Nam-myo renge kyo, Nam-myo renge kyo, Nam-myo renge kyo, Nam-myo renge kyo, Nam-myo renge, Nam-myo renge kyo, Nam-myo renge kyo, Nam-myo renge, Nam-myo renge kyo, Nam-myo renge kyo, Nam-myo renge kyo, Nam-myo Renge kyo namyo
Renge-kyo Nam-myoho 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 Renge-kyo Renge-kyo Nam-myoho 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 Renge-kyo Renge-kyo Nam-myoho 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 Renge-kyo. Agora, a gente faz o mantra Om Mani Padme Hum, que é o mantra da compaixão. Basicamente, vocês vão se manter na mesma posição, com os olhos abertos e as mãos em direção ao peito. E vocês fazem em voz alta e pronunciam. Om Mani Padme Hum, 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 Om
Agora que a gente finalizar, a gente vai treinar a nossa meditação Hansa, que é silenciosa, mas fiquem despreocupados quem nunca fez, eu vou guiando vocês nos primeiros minutos. Então, mantendo sua coluna ereta, com as mãos descansando sobre seus joelhos ou sobre suas pernas, você vai fechar os seus olhos. E a gente vai iniciar prestando atenção na nossa respiração. O ar que entra e que sai, sem forçar a respiração, sem tentar controlá-la, apenas tomando consciência de como ela está no momento. Então, quando a gente observar que a gente está inspirando, a gente vai pensar em RAM, H-A-M, RAM. Então, ao inspirar, a gente pensa na sílaba RAM, no som. E ao expirar, a gente vai pensar em Sa, S-A-H, Sa. Então, ao inspirar, a gente pensa em RAM. E ao expirar, a gente pensa em Sa. Sem tentar controlar a respiração. Ao observar que você está inspirando, você pensa em RAM. E ao observar que você está expirando, você pensa em Sa. Se pensamentos surgirem, gentilmente volte sua atenção para o seu objeto de concentração. RAM ao inspirar e Sa ao expirar.
Então, para a gente finalizar, vamos abrindo os olhos. E agora a gente vai para a nossa dedicação de méritos que eu mandei para vocês. Tanto desse tempo de dedicação a estudar, como da nossa prática. Então, dedico os méritos dessa prática e toda a virtude que eu tenho acumulado através dos 3 tempos para a realização da completa iluminação. Que todo ser que me vir, me ouvir, me tocar ou se lembrar de mim, gere uma interdependência irreversível com o Dharma, entre no caminho do completo despertar e permaneça nele sem nunca retroceder até sua iluminação. E possam ser criadas todas as causas e condições perfeitas em nível relativo e absoluto para realizar o caminho e permanecer firmemente no fluxo da realização última. E que todas as minhas aspirações mais profundas sejam plenamente realizadas. Que eu possa unir todos os meios hábeis perfeitos para resgatar os seres do oceano do sofrimento e conduzi-los com segurança para além do samsara. Que alcance a realização suprema e atinja a perfeita e insuperável iluminação rápido, muito rapidamente, para estabelecer todos os seres ao nível da felicidade temporária e definitiva. E no final a gente toca nas nossas 3 portas. E é isso, assim a gente finaliza o nosso domingo. Que vocês tenham um resto de domingo maravilhoso. Amanhã eu vejo vocês às 10 horas da noite, pra gente fazer a nossa prática. E não, 10 horas da noite não, 8 horas da noite também, pra gente continuar a estudar o Portões da Prática Budista. Deixa eu ativar o som de vocês, se vocês quiserem falar mais alguma coisa antes da gente finalizar. Queria agradecer todo o amor que você coloca na sua aula, tá? Foi muito profunda, amei, realmente amei a aula, foi a primeira que eu tive, falou muito comigo, tá? Anotei muitos insights aqui que vou continuar levando para minha vida e alguns eu vou incluir na minha vida, né? E assim, pretendo continuar estudando, não sei se eu vou conseguir fazer sempre assim no ritmo que vocês fazem, porque a minha agenda é meia. Hoje que eu me. Por exemplo, hoje eu tô de folga, vou pro parque e fugir de tudo, percebe? Aí Sim. e é isso. Tá, então agradeço a presença de todo mundo. A energia é muito boa, tá? Gostei muito de estar aqui, tá? Quero compartilhar um pouquinho só onde eu tô para vocês poderem ver, tá? Olha que gostoso. Daí você já associa ouvir os ensinamentos com um lugar lindo desse, não tem como não gostar, né? Tá? Várias famílias brincando, as crianças. Naquela direção ali, a 1 quilômetro está o oceano, Nossa, o Kleber também mora tá? perto da praia, né, Kleber? É legal, Nossa, show. Tá? Então, agradeço de coração por esse presente que eu recebi hoje, tá bom? De alma mesmo, foi muito bom. é de todo o coração É mesmo. isso. E aqui, ó, quando vocês estão aí, eu tô aqui dentro da associação eu treino Buda Dharma, né, de forma séria, onde eu tô me formando, e basicamente aqui tem alguns mestres, ó. Essa sala tem vários mestres, Que gira, toda a linhagem bacana. de pensamentos, bem legal. E assim, uma coisa que é importante que vocês saibam, vocês não precisam participar de tudo ao vivo. É muito difícil alguém conseguir todos os horários disponíveis assim. Então, o que vocês podem fazer? Quando é aula, vão lá na plataforma e lá vai ter todas as aulas gravadas se vocês perderem. Se você não conseguir fazer a sadhana junto com todo mundo, vocês podem fazer sozinhos. Na verdade, é ideal que vocês façam. Então, assim, não deu pra entrar de manhã ou à noite. Eu não consigo entrar de manhã, esquece. Eu não consigo, 5 horas da manhã. Não aceito É, alguém no o, caju de yoga, o mas fuso assim, horário aqui é diferente também. Aqui, então, aqui agora são. Aqui vai dar 4 horas da tarde, faltam 7 para as 4. nossa, São três então, e cinquenta e três aqui. Você tá onde onde, que Marco? é? Eu estou na cidade do Porto, em Portugal. Aqui a Ah, região aqui do Parque da Cidade é a região do Matozinhos, né? O pessoal chama de Matozinhos. muito bom. Aí, ó, o Buda Dharma até chegando lá em Portugal já, através do Marcos. É isso. Sensacional. Eu- Gratidão de alma. Pô, maravilha. E é assim, gente, É, façam é, as eu, de- práticas de eu vocês deixei meu. sozinhos. Perdão.
porque só eu deixei meu Não, pode falar. contato, eu deixei meu contato ali no chat, tá? Porque eu não sei se eu vou conseguir encontrar o contato da Naraci e tal. Eu coloquei no chat, tá? E se alguém mais, assim, quiser conversar, falar alguma coisa, sintam-se à vontade, tá? De mandar mensagem, tá bom? Eu estendi o presente para a Naraci, mas se alguém precisa conversar sobre alguma coisa também, tá? É só mandar mensagem pelo WhatsApp, tá bom? O Marcos daqui a pouco Eu vai agradeço. estar aqui compondo o time dos orientadores da Rencar. Maravilhoso. Tá, Mas agradeço é de isso, alma. gente. Muito obrigada pela presença, pela dedicação e esforço de cada um de vocês. E eu vejo vocês todos, à medida do possível, às 8 e às 10 horas da noite amanhã, certo? Interromper Tchau, o tchau. Bom compartilhamento. domingo Gratidão. aí. Boa semana. Namastê a todos. Gratidão.